Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui é a Mari, meu nome é Maristela. Eu junto com o Maurício fundamos a Live Run Assessoria Esportiva e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês, bater um papo com a Marilise, que é psicóloga e educadora física. Então, Marilise, seja muito bem-vinda. Vou pedir para que você se apresente e fale para nós assim sobre o que vai ser o nosso assunto de hoje, sobre o que vamos conversar hoje. Muito bem, fiquei muito feliz com o convite teu e do Maurício. Já conheço o trabalho de vocês há muito tempo. Vocês também já conheço desde os tempos da Universidade de Passo Fundo, foram meus alunos. Isso. Eu fico muito orgulhosa de ver a carreira que vocês estão, essa trajetória, com esse trabalho lindo com o trabalho de corrida. Eu acho que vamos dar um enfoque na área da importância da corrida, né? Especialmente para o desenvolvimento, além do físico, é claro, do desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento emocional. Né? A corrida é uma das modalidades esportivas que traz mais liberdade de escolha, liberdade de tempo. Então a pessoa consegue realmente atender todas as suas necessidades. Isso aí. Na nossa conversa, quando eu te convidei para vir, quando a gente conversou para você vir, você disse que também está no início de uma jornada de caminhada. Quer falar um pouquinho para nós sobre isso? Eu como educadora física e como psicóloga, busquei o tempo todo, tanto nas teorias, nas aulas, quanto na minha vivência, né, de identificar como que a atividade física trazia melhorias para a minha própria vida. Então, desde muito cedo, eu pratiquei esportes, comecei como jogadora de vôlei, né, informalmente, brincando com amigos, e isso me levou para a educação física, foi o jogo de vôlei. E quando conheci meu esposo, que gostava muito de correr, eu comecei a correr também. Então, eu tenho um histórico assim, de algumas medalhas na corrida. Depois, claro, a corrida ela depende muito do momento de vida da pessoa, né? Então, vieram filhos pequenos, veio a faculdade de psicologia, veio o trabalho, né, como professora. E foram muitas coisas que foram acontecendo. E ainda assim a corrida continuava sendo o melhor esporte porque me dava flexibilidade de horário, não dependia de ter uma companhia direta, embora eu sempre gostasse da companhia do meu esposo, que sempre gostou de correr, também tem várias medalhas. E participou inclusive de maratonas, né? Meu limite correndo foi 21 quilômetros, né? Olha que bacana! E às vezes eu penso em, quem sabe, voltar a correr com mais intensidade. Eu tenho praticado várias outras atividades físicas e todas elas, assim como a corrida, desenvolvem a gente como um todo, né, nos aspectos emocionais e cognitivos. Aliás, cada vez mais as pesquisas têm mostrado quanto o esporte, especialmente o que tem o maior impacto, como a corrida, para a formação de novos neurônios, né? Melhora a elasticidade, inclusive, do nosso cérebro. Pesquisas mostram que melhora a capacidade de concentração, a capacidade de memória, né? Isso no aspecto cognitivo. Inclusive, a atividade de alto impacto ela é capaz de formar novos neurônios e até mesmo novos vasos sanguíneos. Olha que coisa incrível, né? Então, o esporte, a corrida em especial, pelo alto impacto, ele faz com que a gente possa, de certa forma, rejuvenescer. Exatamente. Tem um pensador que diz que é possível, sim, nós ficarmos mais jovens na medida que nós envelhecemos. Isso. Né? E sem dúvida que para que isso aconteça, temos que praticar atividades físicas. Sim, e o processo de envelhecimento, ele ocorre todo dia. A cada dia que passa, você está envelhecendo, né? Mas isso é muito interessante porque quando tu sai correr, parece que tu se renova, a gente se enche de energia e tu parece que ganha uma força a mais para seguir a tua vida, né? E que nós estávamos conversando primeiro, que todo mundo começa na caminhada, né? E aos pouquinhos, então, a corrida ela é introduzida na vida das pessoas. Tem muitas mulheres, que a gente conversa com muitas mulheres, que elas não se sentem capazes de, não consigo começar a corrida não é para mim. Mas a gente tenta incentivar essas pessoas, porque nós vemos a corrida como um meio de transformação de vida. Eu fui para a faculdade de Educação Física por causa da corrida.
Hoje nós temos a assessoria esportiva, temos esse grupo de corrida em virtude da corrida que eu trouxe para mim há uns 10 anos atrás, porque eu comecei a correr para estar integrada num grupo de amigas, para correr junto com elas, para viajar, para correr, né? Então tudo flui, né? Exatamente. Tu falavas da energia, né? Energia é a única coisa que a gente tem na vida que quanto mais a gente gasta, mais a gente tem. Diferente, né, do dinheiro, por exemplo, quanto mais gasta, menos tem. Então, como tu disseste, começando devagarinho, né, o organismo vai criando um hábito e ele vai sentindo cada vez mais necessidade, porque vai habituando, né? O corpo começa a sentir necessidade. A gente começa por uma intenção, por uma decisão, né? Eu quero isso. Claro que sempre tentando identificar os motivos, que são muito variados. Né? Aliás, o professor, acho que a primeira coisa, o personal, né, tem que entender qual é o objetivo da pessoa ao buscar a prática daquela modalidade. Vocês que trabalham em grupo, aí já tem uma grande justificativa, né? Que também é o aspecto social. O Maslow descreveu quais são as necessidades básicas humanas, isso lá em 1950. E a pirâmide que ele propõe ainda não se inverteu, é a mesma, né? Começa com a necessidade fisiológica. Então, na medida que a pessoa começa a correr, a fisiologia dela se altera e ela vai sentir necessidade por questões já endógenas, não só da decisão, né? Então, depois vem a necessidade de segurança. Daí é quando o médico diz, você precisa se exercitar mais, né? E isso já todo mundo já sabe muito bem, mas só o saber não funciona, né? Tem que ter toda uma emoção que leva a usar aquilo que sabe. Então, a necessidade fisiológica, a necessidade de segurança, e aí vem a necessidade social, que é o estar junto com outras pessoas que têm o mesmo propósito, né? E depois vem a necessidade de estima, que entra também a questão da estética. Muita gente, às vezes, procura uma atividade física, em especial a corrida, que sabe-se que é a atividade que mais queima calorias, né? E que promove uma perda de peso mais rápido que outras modalidades, muitas vezes. Então, alguns procuram a corrida porque querem melhorar a sua parte estética. Sim. Mas esses também, com o passar do tempo, vão perceber que as motivações vão mudar. Não é mais só estética, né? A estética vai ser uma consequência e não mais um objetivo. E, por fim, a de autorrealização, né? Quando a pessoa define um foco, uma meta para a sua vida, um princípio, né? Porque quem faz exercício físico ama a vida. Né? Porque a pessoa quer viver melhor, ela quer viver mais, né? Uma pessoa que está deprimida, tem até um estudioso que diz, e isso assusta um pouco, quando a gente traz a palavra entusiasmo, né? Como oposição à depressão. A palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Então, a pessoa, quando ela pratica atividade física, ela está muito endeusada. Eu acho linda essa expressão. Sendo que, ao contrário, a pessoa que está deprimida estaria desendeusada. Ela não está conseguindo encontrar aquela força interior que é possível também chamar de Deus, né? Então, eu não estou fazendo nenhum tipo de pregação. Eu própria, para mim, Deus tem vários conceitos, né? Mas esse do entusiasmo, que é o que a prática de atividade física traz para nós, e que além da gente usar na própria atividade, a gente transfere para outras áreas da vida da gente. Exato. Né? Transfere para o trabalho, transfere para a vida sexual, transfere para todas as atividades que a gente desenvolve ao longo do dia. Porque a gente sabe que a corrida, a caminhada, traz muitos benefícios para a saúde, né? Para o físico, né? A questão do emagrecimento, mas também a força que ela tem em trabalhar o nosso mental e o nosso emocional, né? Muitas pessoas, assim, conversando, tem pessoas que gostam de sair correr sozinha. E nesse momento que ela tem com ela mesma durante a corrida, é um momento de autocuidado, né? E ali nesse momento, ela, na cabeça dela, enquanto ela corre, ela vai resolvendo problemas, a agenda da semana vai organizando, né? Tem muitas pessoas que relatam isso. Exatamente. Isso eu posso provar na minha prática, né? Na minha experiência como... longe de ser uma atleta, né, claro, mas de uma praticante de atividade física, em especial nos tempos que eu corria mais, eu tinha que chegar em casa, pegar um papel e uma caneta
e anotar correndo as ideias que eu tinha durante o tempo da corrida, né? Porque enquanto a gente está fazendo atividade física, em especial corrida, que é algo que não precisa tomar decisão, tipo um jogo, né, coletivo, tu tem que estar o tempo todo decidindo para que lado tu vai jogar, né, para quem que tu vai passar a bola. Na corrida não, é tu e tu mesma, né? Não tem interferências externas, então a gente consegue fazer com que flua, não só flua melhor o sangue no nosso corpo, mas flua também as nossas ideias, né? É como se a gente abrisse. E isso é fisiológico também, porque a gente fica mais oxigenada, né? Eu sempre faço uso, não é só como metáfora, isso é real, né? Na medida que a gente respira melhor, que a gente precisa de mais ar, que a gente põe mais ar para dentro, o cérebro também se oxigena. Sabe que agora que você falou isso aí, sobre isso, esses dias nós estávamos num treino, só para citar um exemplo, e uma aluna estava fazendo um treino de tiros na pista, né? E nesse momento ela estava um pouco cansada, então ela estava com a cabeça voltada, com o olhar mais para baixo, né? E o Maurício disse assim, ergue a cabeça, olha para frente. E ela postou depois que assim como na corrida, na vida, nos nossos momentos, que às vezes a gente está cansado, mais abatido, nós devemos erguer a cabeça, olhar para frente, olhar para a vida, né? Então, como a corrida nos ensina isso também, né? Muitas coisas que a disciplina da corrida, a prática da corrida, ela nos ensina e nos traz muita coisa para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a gente, enquanto corre, a gente tem tempo de se auto-observar, né? E especialmente se a gente tem um professor que esteja orientando a postura correta, o movimento da perna, do braço, do pé, né? Mas invariavelmente a gente está numa postura mais ereta, né? Inclusive o core é trabalhado enquanto a gente corre, né? Então a gente precisa se posicionar bem para poder ter até mais resistência. Então a palavra postura para mim ela é uma palavra linda porque ela vem tanto da educação física, do corpo, quanto da psicologia. Como é que a gente está se portando, se postando frente à vida? E de fato tem até uma piadinha que tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque o limite entre o humor e a ironia, ele é tênue, então a gente tem que ter cuidado. Mas é uma tirinha dessas de jornal, o tempo que a gente lia jornal impresso. Eu ainda assino, mas acabo indo só para o digital, né? Do Calvin. Calvin era um personagem que tinha uma amiguinha que dava conselhos para ele e ele caminhava assim, cabisbaixo, com a cabeça para baixo, meio deprimido. E a amiguinha chegava e batia no ombro dele e dizia assim, Calvin, levanta essa cabeça, olha para frente. E ele responde de cabeça baixa, não posso, se eu levantar a minha cabeça, daí eu melhoro. Né? Então, é claro que a gente sabe que não basta levantar a cabeça para melhorar, mas é o primeiro passo. Depois busca-se outras coisas. Né? E o primeiro passo também é importante falar, é a tomada de decisão, né? Eu vou começar, eu vou iniciar a fazer o meu exercício, porque isso faz bem para mim. Como é que eu quero estar daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então, pensar a longo prazo, né? Que a corrida, o exercício físico, de modo geral, faça parte e tenha longevidade na vida das pessoas. Constância, né? Constância. Constância é uma palavra-chave, né? Em tudo aquilo que a gente faz. Começar alguma coisa é muito fácil, todo mundo começa. Né? Agora, se manter naquilo que decidiu fazer é um desafio. Né? Então, a pessoa tem que ter muito claro quais são os seus propósitos, o que ela quer. E um deles, esperadamente, é poder viver mais e poder viver melhor. Né? Ir mais longe, literalmente, né? Correndo a gente vai mais longe. Conhece novos lugares, conhece novas pessoas, né? Liberdade de horário. Então, acho que, de fato, a corrida é uma das modalidades esportivas, né, que mais atende às necessidades humanas. Isso, tanto homens, mulheres, jovens, né, pessoas de mais idade, conseguem conciliar os horários, né, viaja, leva um tênis, uma roupinha de corrida e faz o seu treino. É uma atividade democrática, né, que não requer, imagina um jogo de golfe, por exemplo, por que nós não temos a cultura do golfe no Brasil? Né? Vai ver quanto custa um taco, um estojo, a própria bolinha é caríssima. Né? Então, e a corrida não precisa ter um tênis caro, um tênis bom, claro, razoável, né?
Mas uma camiseta de propaganda política, tem uns que não praticam porque acham que não tem a roupa adequada, né? Mas isso aí é exatamente o que menos importa, né? A questão é traçar o objetivo. E até nós falávamos antes, assim, das pessoas que decidem e o porquê, se for, no caso, viver mais e melhor, né? Que é o que geralmente acontece. Se a gente pegar 3 pessoas de 50 anos, ou 2 pessoas de 50 anos, aquela que corre, que se exercita é uma pessoa, né? Eu digo isso também referente à leitura, né? Porque eu também agora estou já me denominando escritora, depois de 11 livros, né? Agora, aposentada da universidade, eu estou me denominando assim, também escritora. E eu tenho escrito muito sobre isso também, né? Sobre a questão da motivação, dos princípios. E aí entra assim, a questão também da postura. Então eu trago nos meus escritos sempre a intersecção entre as áreas que eu estudei, né? Por eu ter feito psicologia depois, e isso eu dizia para os meus alunos, quanto mais eu estudo psicologia, mais eu valorizo a educação física, né? Mais eu valorizo a atividade física, porque inclusive pode funcionar em alguns casos até como uma terapia. Sim. Né? A pessoa quando está correndo, pelo menos naquele momento, ela se desliga um pouquinho dos problemas da realidade, né? E quem sabe pode até encontrar alguma solução. Exato. Né? Tem muita gente que usa a expressão assim, eu vou sair dar uma corrida para descansar. E realmente tu volta mais leve. Mas complementando então que a gente pega 2 pessoas de 50 anos, uma que faz esporte e outra que não faz, e a idade não está no número. A gente vai ver que a idade, daí entre aspas, está naquilo que a pessoa pratica, que ela valoriza, que ela faz. Né? Então, uma pessoa de 50 que pode parecer que tem 30 e uma de 50 que pode parecer que tem 70. Né? Então, o envelhecer, a gente se refere muito à idade, o passar do tempo cronológico, mas depende mais da nossa postura, daquilo que a gente faz, do que esse tempo que vai passando. Né? Sim. E falando um pouquinho dos objetivos, que eu lembrei primeiro, geralmente os alunos, quando começam a correr conosco, muitos assim, vem com o objetivo de perder peso, de cuidar da saúde, né? E aos poucos, conforme vai dando andamento, dando sequência, dando constância nos treinos, eles começam a participar das provas de 5 quilômetros. Então, para poder participar de uma prova de 5 quilômetros, ele tem que traçar uma meta e que ele não pode perder os treinos, né? Então, isso ajuda também ele a ter mais foco na corrida e na própria vida, né? E dali a pouco ele já está nos 10, já está indo para os 21. E, né, eu acho que depois que passa dos 10, vai embora, né? Acho que os 10, chegar em 10 é o mais difícil. Eu vejo pela própria caminhada, que é uma das práticas que eu tenho exercido bastante, caminhadas de longa distância, né? Então, já fizemos uma de 33, agora durante a pandemia, depois uma de 22 um dia, 22 no outro. Agora eu vou fazer, no final de abril, uma de 72, para quiçá, nesse ano, no próximo, no máximo, eu fazer a de Santiago de Compostela. Não inteira, né? Pelo menos uma parte suficiente para poder ser considerada uma peregrina, que é no mínimo 100 quilômetros, né? Em média, 5 dias. E se eu conseguir fazer tudo isso, aí sim, acho que eu vou estar bem tranquila, que eu não vou ter nenhuma dorzinha, né? E eu vou poder voltar, quem sabe, voltar a correr. Não é por eu já ser quase sexagenária, né? A gente vê tantos casos de pessoas que começam aos 70, né? E ainda conseguem se superar, né? Então, a gente tem que colocar como metas. Isso. Estou revendo as minhas metas. Que bom, quem sabe um dia vamos ter você conosco, né? Quem correndo sabe, pelas ruas. Tem vários amigos muito próximos que correm com vocês e que adoram, né? Seria mais um motivo. Marilise, então, nesse sentido, assim, que a gente consegue trazer toda essa questão, né? Ou do sair sozinho, que funciona como uma terapia, ou da questão de você preferir correr com outras pessoas, para ter conexão, né, entre as pessoas, para gerar fortalecimentos de amizade, né? A gente pode dizer, assim, que a corrida transforma vidas, que a corrida é um remedinho, assim, que vai nos ajudar? Sem dúvida alguma. É um remédio em todos os sentidos, né? É um remédio para os aspectos fisiológicos, inclusive agora tem estudos dizendo que atividades de alto impacto podem prevenir o Alzheimer.
né? Mostrar pessoas que praticavam atividades. Por exemplo, a bicicleta é um excelente exercício, maravilhoso, mas não tem impacto. Então, exercícios de impacto como a corrida podem prevenir o Alzheimer. E aí também todo o aspecto que a gente já veio abordando das questões emocionais, das questões cognitivas. Eu acredito que a corrida é o esporte que melhor, as pesquisas mostram isso, melhor trabalha todos os aspectos da vida. E isso não tem idade, né? Não tem idade. Tem sim autoconsciência corporal. Né? É extremamente importante que a pessoa conheça os seus limites. Exato. Porque muitas vezes ela pode se empolgar e infelizmente acabar se machucando. Né? E isso acontece muito. Né? Em todos os esportes, é claro, mas na corrida também. Né? Problemas até de coluna muitas vezes, né? Começando pelo joelho, quadril. Então tem que ter muito cuidado de saber, e aí entra o papel do profissional também que está acompanhando, né? De saber identificar até que ponto a pessoa pode, porque sempre tem aquela história, se tu quiser ir fazer uma média de 80, né? Tem que ir a 85, né? E tem que sempre se puxar um pouquinho, mas esse se puxar não pode ir além daquilo que o corpo da pessoa já está preparado, né? E é importante para nós, da área da educação física, deixar isso bem claro para as pessoas, que como é importante ter um acompanhamento de um profissional da área da educação física, né? Exatamente. Na hora da elaboração de um programa de exercício físico contínuo, né? Porque muita gente diz assim, vou só calçar um tênis e sair correr, né? Tudo bem, no início isso é muito bom, porque isso vai dar o primeiro estímulo, né? Aquela primeira força. Mas como as pessoas sempre vão querendo mais, às vezes uns passam do limite, né? Como você Exatamente, falou. E acabam se machucando, né? Ou acaba numa linha ali que não evolui e fica... Então, tem um certo momento então que as pessoas vêm procurar a assessoria ou os grupos, né? Para ter esse acompanhamento. Especialmente no primeiro, né, nesse início, para poder chegar no estágio que ela já vai estar preparada e vai ter autonomia, né? E ainda assim tem pessoas que vão querer ter o personal junto, o personal trainer, que alguns dizem o personal friend, que é alguém que está ali botando pilha, que está motivando, que está cobrando, né, incentivando. Infelizmente tem pessoas que não têm isso muito forte dentro de si e que precisam de outras pessoas puxando. Outras pessoas já têm mais autonomia, né? Então, tanto a nível de conhecimentos, para saber, autoconhecimento, de conhecimentos, né, das possibilidades, mas ter alguém junto, né, especialmente um grupo, com certeza a pessoa fica muito mais desafiada em acompanhar o ritmo dos colegas, né? E quando vai para desistir, ver os colegas indo na frente, daí apura um pouquinho. Então, vai regulando. Isso. Né? E é importante falar também, hoje a gente comenta também, e a gente presencia muito isso no nosso grupo, o fato de mulheres, né, com criança pequena, trabalho, cuidar da casa, elas precisam acordar mais cedo e às 5 da manhã já está na rua correndo. Então, entre elas mesmo, elas se organizam, né, e saem correr em grupo. E quando dá, também alguns, os meninos, né, os homens, saem junto para também ter um cuidado, porque é perigoso também sair de madrugada, né? Claro, claro. Então, o fator grupo, o fator companheirismo ajuda muito nesses momentos. Sem dúvida, sem dúvida. Dessa liberdade de horário, de sair mais cedo, quando as crianças acordam, a gente já está voltando. Isso aí. Né? Ou então já está de banho tomado para ir para o trabalho. Essa sensação de cumprimento desse dever para com a gente mesmo é indescritível, né? De ter esse compromisso, né, com a gente, com a nossa saúde, com a nossa vitalidade. E com certeza alguns diriam, eu vou chegar mais cansado no trabalho porque eu corri. Pode acontecer, né? Até porque tem pessoas que são vespertinas, tem pessoas que são matutinas. Eu e meu esposo, a gente sempre fez muito esporte juntos, né? Especialmente caminhada e corrida. E a gente tinha que dar uma driblada, porque eu sou matutina. Eu, se precisar acordar para correr ou caminhar às 6 da manhã, eu acordo. Né? Não tenho feito isso atualmente, porque agora eu estou com o meu ritmo um pouquinho mais leve, né? Não há necessidade, mas já fiz muito isso. Especial quando tinha os filhos pequenos.
e ele é vespertino. Então, algumas vezes acontecia da gente sair perto do meio-dia, mas aí, até um certo momento eu conseguia. Agora, nessa fase da minha vida, eu já fico um pouco mais inchada do calor, então a gente tem que ficar driblando para poder ter a companhia um do outro e acertar os horários, que nem sempre são compatíveis, né? Isso tu deve perceber nos grupos que tu tens também, né? Alguns preferem de manhã cedo, outros preferem a tardinha. Alguns maluquinhos gostam do sol do meio-dia, que não sabe que é errado. Tem já é o meio-dia. Né? Mas isso é o bom da corrida, pode ir em qualquer horário. Né? E o bom também de ter essas parcerias, às vezes tu acorda de manhã, assim, já aconteceu comigo, de tá com aquela preguicinha, né? Não, mas eu combinei com a colega, então hoje... E daí vai correr e tu volta muito melhor para casa do que quando tu saiu. Tu falas agora em tantas mulheres correndo, a gente vê cada vez mais. Quando eu comecei, lá na época da faculdade de Educação Física, tinha muito poucas mulheres. E a brincadeira minha era a seguinte, perguntava, mas Mari, por que tu gosta de correr? Né? A gente cansa tanto, eu digo, eu gosto de correr justamente porque cansa, porque é a coisa mais boa do mundo parar de correr. Eu corro 50 minutos só para ter o prazer de parar. A sensação de parar de correr é maravilhosa, né? Vale a pena todo o cansaço que tem, né? Ao longo dos minutos que a gente se propõe. Marilise, podemos dizer que a corrida ela dá um upgrade na vida das pessoas? Sem dúvida alguma, né? A gente se abre, né, para a vida. Acho que a modalidade, qualquer modalidade esportiva, em especial a corrida, traz essa oxigenação, né, essa capacidade de poder mostrar para si mesmo, né, acreditar que é capaz, porque muitas pessoas não começam porque não acreditam que sejam capazes. Não, eu não vou conseguir, né, como se tivesse que sair correndo 5 km no primeiro dia, né? Então, no momento que a pessoa toma a decisão, tem uma autodeterminação, e daí, claro, com a motivação de um bom professor, né, acompanhando, e dos amigos que muitas vezes acompanham, aí vem todas as necessidades humanas, né, reunidas numa atividade única, né? Necessidade fisiológica, necessidade social, de autoestima, de autorrealização. E sem dúvida, então, por meio da corrida, a gente consegue fazer esse upgrade na vida, né? Além de que libera os principais hormônios, né? Que é a serotonina, a dopamina. A serotonina ou a endorfina também é considerada a droga da felicidade. O que a gente precisa para o nosso bem-estar está dentro da gente. E o que a gente vai fazer para que ele se manifeste? Né? É o movimento. Então, quanto mais movimento, mais vida. É só olhar um corpo, né, desfalecido e um corpo em movimento. Quanto mais movimento, mais vida. Né? Em termos de qualidade, em termos de quantidade. Né? Então, a gente liberando a endorfina, a gente vai ter mais felicidade. Né? Aliás, 21 de março é o dia da felicidade, né? Olha só. É uma coincidência boa, a gente sabe que esse programa aqui vai ser assistido por bastante tempo, né? Mas falavam sobre isso e, sem dúvida, está relacionada aos hormônios. Né? Então, não só o nosso comportamento, nossas atitudes positivas frente à vida, de buscar uma prática esportiva, de realizar atividade física para ter uma vida melhor, mas também como consequência dessa liberação. Né? E importantíssimo também trazer a importância da liberação desses hormônios, como a serotonina, que vai ajudar no nosso bom humor e que vai ajudar no nosso sono. Então, o sono, ele vem por consequência do cansaço, né, que é óbvio, e também por consequência da liberação da serotonina. E é difícil a gente ver alguém que seja um ótimo praticante de atividade física que tenha problema de insônia. Né? Então, como nós falávamos, a gente toma um cansaço e daí descansa o corpo e descansa a mente também. Né? Então, por mais felicidade na nossa vida, né? Por mais corrida na nossa vida. Por mais entusiasmo, por mais Deus dentro da gente. Né? Mais olhar para a vida, né? Se sentir vivo. É isso aí. Estar em contato com pessoas. Quanto mais movimento, mais vida. Melhor. E, assim, para a gente finalizar a nossa conversa, poderíamos deixar uma mensagem para as pessoas que estão em dúvida,
que têm medo, como elas devem começar? É aquela brincadeirinha, né? Aquela frase que a gente vem aqui, correr e coçar é só começar. A gente pode adequar isso para qualquer realidade, né? Ler e coçar, trair e coçar. E sempre, né, considerando o que vai ser bom para a vida da gente, né? E estando junto com amigos, então, melhor ainda, né? Então, esse grupo, essa atividade de vocês aí de propor corrida em grupo, eu acho que faz com que a pessoa se sinta ainda mais motivada para começar. E depois continuar, não só uma decisão, como também uma necessidade do próprio corpo. Então, eu também quero deixar um recado para as pessoas que estão aí em casa, que estão em dúvida ou que estão com medo de começar a correr. Deem o primeiro passo. E o primeiro passo é a decisão, né? Exatamente. E vamos começar aos pouquinhos, como eu sempre digo para as alunas novas que chegam, né? Vamos devagarinho, respeitando o tempo de cada um, respeitando a individualidade, um passinho de cada vez e deixar que as coisas vão fluindo na vida da gente, né? Em busca de uma melhor saúde, melhor qualidade de vida, bem-estar físico, mental, enfim. É um conjunto de coisas, né? Que vão fazer que a gente tenha uma vida melhor, com mais saúde ao longo, né? E mais entusiasmo e mais felicidade, consequentemente. Né? Bem-estar, que é o que se busca. Isso Né? aí. A felicidade está diretamente relacionada ao bem-estar. Então, vamos encerrando por aqui hoje. Agradeço a oportunidade muito e te rever também. Adoramos. Você é uma pessoa muito especial. Muito obrigada. E você também é muito especial para nós. Muito Obrigada. obrigada. Um abração para o Maurício. Muito obrigada, será entregue.